Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia, novamente no ar, o Câmara Debate, esta semana falando sobre o processo eleitoral no Brasil, especificamente nesse ano de 2014. Durante a semana você vai acompanhar 5 programas falando sobre o tema e com subtemas específicos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre ética e corrupção. E convidados aqui para falar sobre o assunto, para a gente poder discutir, primeiramente apresentar o vereador Silésio Miranda. Muito obrigado pela presença, Silésio. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui debatendo, dialogando sobre tema de suma importância, que é a participação do eleitor nas eleições. Sem ele, tudo fica mais difícil. E a forma como ele deve se portar diante desse processo é, sem dúvida nenhuma, o mais importante nesse processo. Bom, e aqui também o doutor Marco Aurélio Nogueira, que é do Ministério Público, promotor eleitoral. Muito obrigado pela presença, doutor. O prazer é todo meu, como você fala, estamos muito emocionados de estar aqui. Um prazer estar com os senhores vereadores. E é muito bom o Ministério estar aqui ladeado de dois poderes, dois legisladores, porque são irmãos, que juntos vamos discutir aquilo que a gente sempre quer falar, sobre o crime de corrupção, sobre a necessidade da sociedade se conscientizar que é ela que está se tornando corrupta, porque é ela que está colocando o corrupto no poder. Não é? Estamos aqui e vamos na luta. Novamente emocionado, né? Bom, e também aqui o vereador Lelis Lima, obrigado pela presença. Olá, Fernando, quero cumprimentar a colega Silésio Miranda, doutor Marco, e a grata satisfação da minha parte de poder participar mais uma vez desse programa que é especial, sem dúvida a nossa contribuição aqui. Nós esperamos muito atingir o objetivo crucial aqui do debate, do momento, e que esperamos uma participação da comunidade que realmente venha elucidar dúvidas, porque nós somos todos representantes da população e, mais uma vez, estou à disposição de todos vocês. Bom, a gente pode começar então, já que o tema hoje é ética e corrupção, o que cada vereador pensa, não é? E o que o promotor também pode nos dizer o que é ética, né? Primeiramente, para o nosso telespectador entender, de maneira geral, de maneira simples, o conceito de ética. Por favor. Pode começar com quem quiser. Sim. Está aberto. Na minha opinião, ética são conceitos de regras e normas, questões de bons costumes, onde ela se diferencia das questões da moral, que é quando você aplica ou não a ética em uma determinada situação ou determinada ação. E isso no meio político é muito questionado e tem sim que ser questionado, mas nós precisamos entender aonde isso começa. Em relação à vivência política, a participação do eleitor, como os candidatos se portam, como o próprio eleitor se relaciona com o seu candidato e a origem de tudo isso. Né? Quando vamos passar por um processo eleitoral, eu só tive uma experiência, você recebe muitas ofertas, né? E as pessoas muitas vezes esperam ofertas também do candidato, e isso é uma coisa muito grave, tanto do candidato que faz alguém se corromper, como também das pessoas, do eleitor que faz o candidato se corromper e cometer crimes eleitorais. A gente tem várias coisas, eticamente, que não devem ser feitas, que não devem ser produzidas, ações que não devem ser cometidas. Mas muitas vezes o próprio eleitor, ele induz a isso, ele cria o corrupto, ele participa da corrupção. E depois que o candidato, seja ele vereador, prefeito, deputado, de qualquer esfera da política, representação do poder público, ele também continua tendo oportunidades de relação com o cidadão. E essas oportunidades também geram corruptos ou não. Muitas vezes nós somos abordados por pessoas que, pela necessidade, querem levar alguma vantagem. A pessoa na área da saúde está esperando uma consulta que leva algum tempo, que é uma coisa que a gente precisa resolver, precisa trabalhar nisso, mas muitas vezes não consegue ter resultado e a pessoa quer passar na frente. O filho que está na escola, na fila da escola, quer ser priorizado em relação a esperar, ao invés de esperar a fila. Entre outras questões, né, como foi, eu acompanhei aqui o debate anterior e vi a questão de pagar contas.
pede-se dinheiro a políticos, pede-se favores a políticos. Isso tudo começa na sociedade. E essa discussão tem que ser ampliada, porque a sociedade é a primeira a dizer que não gosta dos políticos. Mas que políticos nós temos formado? Que políticos nós temos ajudado a construir enquanto sociedade? Eu, por exemplo, tenho uma postura muito clara e transparente para determinadas situações que levam a esse meio. Não, de cara. Ontem, por exemplo, tive a oportunidade de participar de uma ação no bairro Jardim Célia em relação ao residencial Manaim, que ainda não tem escola. E as pessoas queriam porque queriam que eu dissesse que a gente ia resolver o problema semana que vem. Não é assim. Mas não é o papel do legislador. Não é o papel do legislador. Mas enquanto identificador do problema ali, as pessoas querem uma resposta imediata. E muitas vezes muitos políticos se dobram por medo, por não querer sair daquela reunião com uma impopularidade, porque diz que não vai resolver agora, só vai resolver em algum tempo. Está sendo feito isso e isso, mas não é a resposta que a pessoa quer. Hoje, a sociedade quer uma resposta imediata. E muitas vezes a política e os políticos que aí estão não têm condição de dar essa resposta porque agem no populismo e querendo resolver situações que eles não têm condição de resolver de uma forma imediata. E aí começa a sair da prática que deveriam ter das ações relacionadas à ética, como eu falei no início, de regras e normas, para uma conduta imoral que vai levar e muitas vezes dar continuidade àquilo que muitas vezes temos hoje. Doutor, quando se fala em corrupção, né, o eleitor, enfim, o cidadão, né, não vamos falar só do eleitor, ele normalmente se vira para a política, né? Mas a corrupção está nos pequenos atos, né? Essa questão da ética... Fernando, eu acho muito interessante a visão do Silésio, tá querendo ouvir o Lelis aqui. Agora, eu acho que há uma certa confusão no conceito do nobre vereador. A ética, ela se divide. Não sou um filósofo, mas é preciso que se entenda. A ética do ethos, da filosofia, do grego, ela pode ser a ética individual, né? Um conjunto de conceitos que eu tenho. E esses conceitos, ele vai me guiar, ele vai me trilhar no perpassar do tempo. E a ética social. Essa ética que a sociedade imprime e faz com que eu a siga. Por exemplo, a ética profissional. Então, o grande problema que está acontecendo, ao ver do Ministério Público, é que o cidadão, ao votar, ele utiliza de uma ética própria sua e deixa em branco a ética social. Se esquece do conjunto. Ele esquece do todo, né? Então, o ethos dele fica preso ali naquele momento. Muitos sequer gostam de votar. A partir desse momento, aí eu acho que a gente pode discutir política. A política é algo hoje muito mais ligado ao todo. E o privado, o indivíduo, é um viés de mão dupla com o público. Ou seja, o que eu sou agora, eu somo umas certas e milhares de cabeças para formar o todo. Hoje, tudo é público, né, Silésio? Tudo é público, né, Lelis? Hoje está em jogo toda a visão do público. Direitos fundamentais, direitos de todo mundo, estão esquecendo o direito individual. Agora, quando eu vejo alguém falar que, não vote em branco, não vote nulo, peraí, isso é um direito individual do cidadão. Tá? Então, começa daí o problema da discussão. Mas o maior problema que se tem em relação à política brasileira hoje para o Ministério Público é o artigo 299 do Código Eleitoral. O artigo 299 do Código Eleitoral, ele diz dar ou receber vantagens. Vantagens essa que pode ser a pecúnia, pode ser a compra do voto. É isso que o Silésio está falando aqui agora. Eu fui eleito por um grupo de pessoas e ele deve representar um grupo de pessoas. Quando a ética individual dele estiver em jogo, ele tem que se recuar. Ele tem que consultar o social. Tá? Ou a vantagem é no uso do cargo público. Eu contrato assessores, eu coloco um carro do poder público à disposição de um grupo de eleitores. É esta questão que está em jogo. E o artigo 299, Fernando, Lelis e Silésio, ele diz que é complicado hoje você pegar o corrupto, porque o artigo também
pune o corruptor. O artigo também pune quem está sendo corrompido. Então, senhores legisladores a nível federal, a culpa não é do Silésio, a culpa não é do Leles, a culpa não é da Câmara, a culpa é desse Congresso Nacional, que em leis simples poderia facilitar. Por exemplo, por que não cria um artigo específico para quem está sendo corrompido e para quem é o corrupto? Porque imagina, um coitado, e a gente viu isso aqui em Uberlândia, tá? Eu sei que serei referendado pelos dois. Um coitado que recebeu dinheiro na hora de votar. Você acha, senhor telespectador, que ele vai bater na minha porta e dizer, olha, eu fui comprado? Sabendo que pode tomar uma pena de até 4 anos? Ele faz parte do crime. Ele faz parte do crime. Então, vamos rediscutir essa situação. Essa semana, o país foi abalado com um dos maiores escândalos que eu já vi. O fundo partidário, que é dinheiro nosso, senhoras e senhores, que é dinheiro que eu tiro do meu bolso, pagando tributos e imposto, foi gasto por um dos partidos, e esse fundo tem uma função magnífica. São partidos, ele sabe. A função é manter os partidos vivos, pulsando o social. O fundo partidário foi gasto para pagar advogado para defender gente que estava sendo acusada no mensalão. Ah, é o fim do mundo. E quem paga a conta? Em primeiro lugar, os pequenos partidos. Eles ficam à mercê dos grandes. Em segundo lugar, a sociedade. Em terceiro e último lugar, a minha ética. Então, para mim, isto é o que está em discussão. A questão é que quando é a coisa pública ela tem uma repercussão maior do que um empresário que não paga uma hora extra, por exemplo, ou a dona de casa que pega o troco errado e não devolve. Quando a coisa é pública, a repercussão é maior, tratando-se de corrupção e ética, né? E na coisa privada parece que não tem tanta repercussão assim. Leles, fico feliz, então, fico feliz, muito felicitado quando o poder público, legislativo, mesmo o Ministério Público, o Executivo, vem a fomentar um debate tão importante desse, porque antes de afunilar, senhores, nossos telespectadores, antes de afunilar exatamente para a questão política, nós devemos remeter no início de tudo o que é ética. Isso aí nós entendemos que a ética, partimos desse pano de fundo maravilhoso, Dr. Marcos, que a ética individual. É uma palavra que tem origem no grego, quer dizer costume, individual. Então a ética social, ela implica nos seus costumes, nas suas ações, junto com a sociedade, quando você está pareado com outras pessoas. Mas e quando ninguém está perto de você? Então ética a gente aprende desde pequeno. O que é que você se condicionou a assistir, que ações contribuem para você, independente da política. Foi muito bem falado aqui, já falaram muito, eu vou redundar em várias coisas, mas antes de apresentar então a ética e corrupção também na política, e como é a ética pessoal, profissional, na questão de propina, esqueçamos um pouco do público, mas tudo é público, já foi dito. Tudo é público. Hoje as relações públicas, elas existem dentro de casa, em todo momento. Desde o primeiro momento ao acordar até a gente deitar para dormir. Então é político o tempo todo. Mas o que? Quando ninguém está te vendo, quais são suas posturas? Então o que você tem de ética? Como você reage? E o pressuposto é esse. Você não pode ter duas reações. É claro que nós somos políticos, pensando na questão de relacionamento, a política é relacionar. Quando o bebezinho, nos seus primeiros dias de vida, chora, ele está relacionando politicamente com a sua mamãe. Precisa alimentar, estou sentindo frio, essa roupa, ele já está apontando. E aí já pensou uma criança, desde pequenininha, já construir algo contra a ética, contra um costume da família. Ele já começar ali, aí daqui eu já pulo, rapidamente, não quero atrapalhar o bloco, para terminar no tempo certo, mas aí a corrupção já entra, e a barganha, e a troca. Então a ética, ela deixa de existir por questões de segundos, questão muito pequena.
Aí a ética, ela deve fazer o cidadão, a cidadã, eleitor, candidato, que seja, a repensar. Eu terei consequência ou não? Nós, atores públicos, 3 poderes, devemos entender o seguinte: eu devo agir individualmente ou perto de pessoas, pensando e assumindo todas as responsabilidades. Aí, eu já deixo aqui para fechar, é muito interessante ao Dr. Marcos remeter que por que o corruptor ele não sofre da mesma maneira que o corrompido, enfim. O ativo, passivo, vamos pensar assim. Corrupção ativa, corrupção passiva. Muito se fala nisso, mas vamos deixar, de repente, né, para discutir mais. Né? Não, então, claro que não. aquele que ou seja, ele transgrediu Pequena e grande corrupção. da mesma proporção, então. Devamos completamente, todos nós, assumirmos o local, pedirmos, trazer para cima de cada um de nós a sua responsabilidade. Direito e dever, isso aí é questão de tempo. Bom, nesse primeiro bloco, a gente teve uma noção bem grande aqui de ética e o que vem dela, que é a corrupção em si. Então, acho que a gente fecha bem esse bloco nesse sentido, para a gente, no segundo bloco, partir para a questão eleitoral, né, e das mudanças no país hoje. Hoje, o país, eu acredito que ele avançou um pouco nesse sentido, pelo menos é o meu ponto de vista. E é o que a gente vai discutir aqui no segundo bloco, que você acompanha já, depois de um rápido intervalo. Não saia daí. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em Pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia. Todos juntos, por uma vida mais justa e feliz. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. Estamos de volta à Câmara Debate aqui na TV Câmara Uberlândia, falando sobre o processo eleitoral no Brasil de 2014, especificamente esta semana, e hoje o programa tratando sobre ética e corrupção. Aqui o vereador Silésio Miranda, também o vereador Lelis Lima e o promotor Marco Aurélio, que é promotor eleitoral. Muito obrigado pela presença aqui novamente. Bom,
Como que o senhor, promotor, enxerga hoje a situação que a gente vê nas eleições? Isso é claro, né? O leigo, qualquer um pode ver, não precisa ser estudioso nem nada. Que o discurso da ética e do combate à corrupção passou a ser instrumento de propaganda política. Ó, eu sou correto, eu sou ético, vou até virar para lá, eu sou correto, eu sou ético e tal. Isso não seria já obrigação do político, em vez de usar isso como instrumento? O filósofo Lamonière, ele fala que a ética está ausente no mundo público, né? O máximo que ele conseguiu enxergar foi a ética da família, aquilo que o Lely estava falando, né? A gente tem que vir com uma formação para chegar a determinado momento e se expor na sociedade. Então, esse problema o país está vivendo. Mas, recentemente, Miro Teixeira, que é um deputado do PDT do Rio de Janeiro, é um deputado que lutou pela Diretas Já, sofreu com a perseguição política, e a juventude de hoje tem que entender. A geração desses homens e de mulheres de 40 e 50, eles só viram democracia a partir de 1988. A democracia é muito recente no país para nós. Tá? A minha geração e a sua, Fernando, de sub-50, nós tomamos borrachada. Nós tínhamos que dar satisfação para o Exército. Olha que absurdo. E como defensor do Estado Democrático, eu guardei muito o que o Miro Teixeira falou. Ele diz o seguinte: eu sou muito mais um Congresso corrupto que um Congresso fechado. Isso me deixou assustado, né? Porque quando eu vi as primeiras manifestações da sociedade e começou com uma rede social, uma menina não sabia exatamente o que queria, de repente foi o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Do ano passado, né? Do ano passado. Bom, até aí tudo bem. E de repente foi crescendo, 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 até que meu filho desceu e disse: poxa pai, estão quebrando o Congresso Nacional. Eu falei: meu filho, nós estamos nos batendo. Ele parou. Mas é uma cambada de corrupto. Falei: em que você votou a última eleição? É essa pergunta que eu faço para o eleitor. Será que ele lembra? O senhor se lembra para quem o senhor votou? Para presidente? Aliás, só teve um candidato, né? Os outros não iam conseguir aguentar o Lula. A gente sabe da situação. O senhor sabe quem o senhor votou para senador? Sabe quem são os senadores do estado de Minas Gerais? Sabe o que um senador faz? O senhor sabe quem o senhor votou para deputado federal? Que a obrigação do deputado federal não é ficar defendendo só a região, que isso é função de deputado estadual e vereador. O senhor sabe para quem o senhor votou? As pessoas às vezes chegam nos fóruns, na justiça, e cobram a justiça. Tá? E falam: não tem justiça. Falo: o senhor sabe quem faz a lei? Sabe quem cria a lei? Nós somos meros escravos de nós mesmos. Foi o senhor que fez a lei. Então, Fernando, começa por aí. Tá? É necessário uma reforma, uma amplitude de reforma nossa. Sabe? Eu só me modifico se eu acreditar na modificação. Tá? É necessário uma mudança. Quando aumenta o número de vereadores, e vai aqui o Silésio e o Leles, e eu falo isso com constância, eu adoro ver uma Câmara grande, porque ela atende rincões de uma cidade. O que eu não suporto ver é 39 ministérios. O que eu não suporto ver é que praticamente 90% dos tributos vai para a União. E fica aqui embaixo o município com pouco tributo. E o cidadão vive no município. Ele não vive em Brasília. Tá? Então, vamos lá. O que faz um senador? Para que 3 senadores? O senhor sabe que o estado de Minas Gerais tem 3 senadores? O senhor sabe o que eles fazem? Eles defendem o direito do Estado. Por que não acaba com isso tudo e pega o vice-governador e o coloca como senador? Porque ele representa o Estado. Então, é necessário, aqui em respeito aos nobres edis, aos nobres legisladores, várias modificações. Esses dias eu vi um projeto, me desculpe me alongar, eu sinto, mas é um debate que é necessário. Eu vi um projeto de um vereador aqui em Uberlândia, permita ocultar o nome, que ele queria igualar as calçadas. Eu achei um dos melhores projetos que eu já vi. E colocar as calçadas de Uberlândia todas no mesmo nível, todas na mesma situação, porque eu acompanho até a hora do Brasil. Tá? Por quê?
Porque imagina uma cidade em que você demonstra a democracia desde onde você pisa, sabe? Hoje, o cidadão em Uberlândia, em Araguari, capital do Triângulo Mineiro, em Uberaba, em qualquer outra cidade, sabe? Ele está andando na rua, ele tropeça, porque o dono do terreno é incapaz de fazer uma calçada, porque ele quer ganhar dinheiro no terreno. Ele não está preocupado com uma idosa, ele não está preocupado com uma criança que passa ali. Tá? Isso é a ética. Isso é o argumento que a gente tem, sabe? A eleição é dia 3 de outubro. Nós vamos votar para deputado federal, senador e presidente da República. A eleição mais importante do país. E, no entanto, a última coisa que eu ouvi falar foi de Neymar. Sabe? Coincidindo com o ano de Copa, né? Eu quero pegar uma parte importante que o Dr. Marco Aurélio falou, e eu acho que bate muito com o fim do que ele disse e do que a gente realmente precisa, que é a democracia, ela é de pouco tempo. Né? Eu, praticamente, nasci em 79, já comecei, quando me entendo por gente, a viver num processo de democracia. Não vivi esse momento de ditadura. Meus pais sim, meus avós também, e a gente ouve de estudar a história. Mas é importante dizer que hoje nós temos uma oportunidade que não se tinha em muitos anos atrás. E que muitos dos nossos pais e avós não tiveram. De exercer. E muitas vezes o próprio povo não exerce essa democracia. Ele vota de 4 em 4 anos para alguns tipos de cargo, de 4 em 4 para outros. Ou seja, de 2 em 2 anos nós temos eleições. Mas quantas vezes as pessoas que votaram entram em contato com o seu candidato que ganhou, se for o candidato que ganhou, e cobram ele uma postura, e cobram ele uma ação, ou apresentam uma reivindicação, minimamente, eu estou dizendo minimamente esse tipo de contato. Você, por exemplo, ninguém contrata, nenhum patrão, nenhum empresário contrata um servidor, um funcionário e deixa ele 4 anos fazendo o que quer. Há normas, regras, todo dia há alguém em contato, em gerência, em coordenação, para que as coisas andem da forma que é preciso. E a população ainda, hoje, na minha visão, ela não participa da forma como deveria participar. E às vezes nós vimos aí, as pessoas vêm às ruas e protestam, isso é bom, é necessário, tem que ser feito, mas ela precisa também participar do dia a dia da construção, isso de cada localidade, quando nós falamos tanto a nível federal, estadual ou municipal. No nosso caso, eu me refiro mais ao municipal. Quando fazemos uma reunião no bairro, quando decidimos sobre uma política pública, seja para o trânsito daquele bairro, seja para a saúde ou o ensino daquele bairro, muitas pessoas não participam. Mas eu depois, eu me faço uma pergunta a vocês dois. Quem os elegeram? Entendeu? Me trace o perfil do seu eleitor. Entendeu, Silésio? E eu estou falando isso para vocês dois, que eu sei do trabalho de vocês dois. Sei que vocês vão às ruas e tudo mais. Qual bairro foi preferencialmente que você mais tem? É difícil, só concluindo nesse fato, é difícil dizer isso, promotor. Por quê, doutor Marco Aurélio? Porque eu, por exemplo, tive voto em 56 bairros da cidade. Entendi. Então eu não fui eleito por um reduto geográfico. Eu tive votos em mais de 110 escolas. Então, no meu perfil, por exemplo, eu não tive uma área geográfica. Mas o político, ele tem que estar preparado para debater com a sociedade e levar o processo de participação. Mas muitas vezes as pessoas não participam. Cito aqui, por exemplo, no nosso cenário, estou falando de uma coisa pequena, mas que está no dia a dia da cidade. Nós fizemos um processo de participação popular na região norte, Bairro Jardim Brasília e Russo, para a mudança de uma via. A via foi mudada conforme a população apresentou. Depois outras pessoas apareceram dizendo que não tinham participado. E esse é o grande problema. Se você pega uma questão pequena e leva ela a nível nacional. As pessoas têm que participar e saber realmente o que está acontecendo. O senhor falou aqui de senadores e deputados. Quantas pessoas têm contato com um deputado e um senador depois da eleição? Esse contato tem que existir, tem que ser necessário para que nós possamos fazer. Nós precisamos fazer parte da mudança que nós queremos. Isso não é uma fala minha, uma fala famosa, eu não sei de quem é, mas a gente repete porque é visível. É a verdade. Nós precisamos participar daquilo que nós queremos. Nós precisamos ser não corruptos se queremos políticos não corruptos. Nós precisamos ter uma relação recíproca de ida e vinda nesse relacionamento de honestidade e de ética. Porque só assim nós vamos conseguir ter um resultado. E nós, para finalizar essa minha parte, já passar o Lésio, meu companheiro de Câmara,
é preciso que nós tenhamos políticos que vivam não só de discurso, mas de prática e coloquem as suas palavras em prática, pelo menos no esforço, na dedicação. Isso foi uma promessa que eu fiz na campanha, foi a única. Eu não prometo nada a não ser esforço e dedicação. Mas a ética que me preocupa é exatamente essa, Silésio. Eu sei que você foi uma pessoa extremamente bem votada. Ao entrar na Câmara Municipal, não imagine a sua pessoa. Você se prendeu a 56 locais de votação ou ao partido político que você está preso? A nenhuma das duas Entendeu? coisas. Entendeu? Não é você em si, Silésio. Sim. Não é ao direcionado. Não é direcionado. Sabe? Até porque nós somos instrumentos do poder. Né? De repente, a gente, como um vereador, você entra num sistema e o grupo já está montado. E vocês sabem muito bem, a população sabe disso. O que o senhor está dizendo é verdade, mas é aí que começa a mudança. E eu quero ser parte dessa mudança. Nós temos que não nos dobrar a esse sistema. E olha só, por favor, interessante, assim, eu estou muito motivado a participar. Eu, como vocês, talvez não, que ótimo, gente. Eu estou aqui super provocado, porque de fato é interessantíssimo mesmo. Já está bem restrito aqui no assunto, questão eleitoral, só que eu quero voltar um pouquinho, uns 514 anos, né? 500 anos e quase uma década e meia, quase fazendo isso, né? O Brasil, quero muito bem salientar isso, que eu sou um brasileiro muito feliz. Eu não gostaria de ter nascido em outra nação. Eu amo o Brasil, luto por ela, sempre pensei isso, né? Mas agora eu digo que é muito cultural a questão. Então eu quero voltar um pouco, vamos abrir o leque novamente, para depois trazer isso. E eu não participei do bloco anterior, mas a gente precisa muito também se fundamentar em algo que foi discutido no outro momento aqui, que é a estruturação política. O Dr. Marco Aurélio começou a incitar realmente sobre a questão disso, da nossa população conhecer qual que é o papel de cada um. Foi decisivo. Eu acompanhei, né, vários colegas, né, candidatos a vereador, ou por várias vezes tentando, outros da primeira vez, se submetendo à urna e tudo mais. Só que é comum a gente entrar e colocar a população pensar justamente sobre isso. Você sabe em quem você votou nas últimas eleições? A última já é um desafio e na década passada... Anterior, então. Então é o seguinte, o que a gente provoca é isso, que a política precisa da participação de todos. A estruturação da política, sem dúvida, tem que ter a participação de todos. Democracia é algo muito bonito. No papel é lindo e maravilhoso. Só que agora a gente chamou a atenção, talvez os nossos eleitores, todo o eleitorado, e quem está nos acompanhando, o eleitorado de Uberlândia, da região, está pensando assim, não adiantou nada, 2 representantes aqui, né, do Legislativo, muitos estão nos ouvindo, depositaram confiança aqui, né, tem um representante também aqui, e eles não estão se sentindo contemplados, quando a gente fala que também o eleitor é corrupto. Mas é porque realmente a conivência tem que ser desmascarada mesmo. Todos os dias nós vemos o Poder Legislativo sofrendo algumas pressões para conceder algo. Então, me perdoe decepcionar a população, mas quando realmente você se dirige ao seu legítimo representante lá e pede que ele passe você na frente, talvez, de 1000 pessoas em alguma classificação, não sei se vai melhorar ou piorar, mas é um debate dizer isso, mas temos que retomar isso. Eu gosto muito de história, né? Muito mesmo. Então, eu creio que o agente político tem que estudar história, origem das coisas, mais voltado para a área da saúde e tudo, mas o que eu imagino é o seguinte, as relações humanas, elas se perderam um tempo atrás. Na minha oportunidade, eu lembro muito bem que não de academia, mas de ensino fundamental, tínhamos estudo de moral e cívica. Nós participamos aqui, como legisladores, de outras oportunidades. Na pasta da educação, tivemos a oportunidade aqui, o Poder Legislativo, de também debater sobre o assunto da educação, da violência escolar. E aí, realmente, hoje, me lembrei desse momento aqui, o ensino de antigamente, moral e cívica, civismo, ética. Para fechar a participação, concluindo, doutor, ninguém, nenhum ator público, ele deve olhar para a câmera e dizer o seguinte,
senhor, senhora, eu sou ético, eu não sou corrupto. E ele não pode falar isso, porque a ética e a corrupção tem que chegar até ele, não pode sair até dele. Porque todo mundo, se for perguntado, você é ético? Mas é claro que eu sou. Isso. Claro que eu sou ético. Todo mundo vai falar que é. Esse discurso, então você tem que trazer, você tem que conquistar essas duas virtudes através das pessoas que você está representando. Não, eu sou a favor de retornar o estudo da educação moral e civismo, mas não nos moldes que eram antigamente, na base do militarismo. Certo? A minha professora, a nossa professora, nos obrigava a decorar o hino nacional. Ué, sendo que o hino da bandeira é muito mais bonito. O hino da bandeira fala liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Né? Então, eu acho isso importante de ser discutido. Mas há na atual situação de vida uma decepção social. Desculpa, Fernando, vou me Não, fique terminar. À vontade. Uma decepção social, porque nós pusemos a esquerda no poder. Ou será que nós pusemos aqueles que se intitulavam da esquerda? E essa esquerda foi condenada no Mensalão. E hoje você fala em renovação, você não tem quem renovar. A política... Eu discordo nesse ponto, porque eu acho que se nós formos olhar por esse ponto, nós temos que ver várias outras coisas de direita, esquerda. Não estou falando de ideologia. Eu não estou falando. Eu estou discordando do ponto de vista, porque nós colocamos a esquerda. A esquerda fez muitas coisas boas nesse país e que hoje o povo pobre e o povo que precisa também colhe. Eu saí de 2003... O que é esquerda? Eu saí de 2003. O que é esquerda? Eu saí de 2003 da cidade de Belém. Meu querido, eu quero saber de você o que é esquerda. Eu estou te dizendo exatamente a oposição ao sistema de outrora. Eu estou te dizendo contra a ditadura. Será que os políticos estavam preparados? Nós tivemos que buscar fora, querido. Nós tivemos que buscar Lula, nós tivemos que buscar Ulisses Guimarães, nós tivemos que buscar Leonel Brizola. Todos faleceram. Todos se foram. E essa luta continua, essa busca continua. O que foi deixado? Sabe? É isso que eu te falo. Eu acho, Silésio, você, um cara novo, da nova geração, eu tenho esperança em vocês. Vocês renovaram a Câmara. A ideia é essa, eu acho que é isso que nós não podemos perder. Essa renovação, essa busca. Porque nós não podemos apenas generalizar. Agora, quem julga não sou eu. Eu sou a favor, eu estou aqui para dizer uma só coisa. Eu sou defensor do Estado democrático. Você pode votar nele ou nele ou não votar, certo? Mas vote. Bom, eu vou aproveitar esse segundo de silêncio para chamar um intervalo e nós vamos voltar no terceiro bloco, abrindo a discussão aqui sobre o tema ética e corrupção e, claro, não podemos deixar de citar, e é muito importante, um trabalho, uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é a campanha Voto Consciente, o que você tem a ver com a corrupção. Isso nós vamos aprofundar nesse assunto no terceiro bloco, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo
e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Estamos de volta, TV Câmara Uberlândia. Hoje o Câmara Debate falando sobre ética e corrupção nesta semana dedicada especialmente ao processo eleitoral no Brasil. Antes de falarmos aqui dessa campanha, uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, eu queria voltar um pouco à discussão que foi o finalzinho aí do segundo bloco, a questão direita, esquerda, parece que o assunto ficou deu uma parada de um segundo para eu chamar, eu queria continuar nesse assunto. Tem alguma coisa complementar, Lélis? Muito bem, nós aquecemos os motores mais ainda aqui em off, mas sem dúvida o que é a consideração dessa geração nova, porque todo o Brasil ele passou por um processo de reforma política, digamos assim, desde as suas câmaras municipais. Agora o processo se dará esse ano, com a renovação, talvez, de assembleias legislativas da Câmara Federal, enfim. Mas o que eu deixei aqui, essa questão, um posicionamento em relação à direita e à esquerda. Pelo menos é um movimento que quem não era tão agregado à política, vamos dizer assim, já tinha um pensamento que direita e esquerda era sempre o seguinte, era uma opção de renovação, com ideais um pouco diferentes. E hoje é uma convicção que os novos percebem isso. Hoje o oposicionismo ao governo ele está muito ligado a bandeiras políticas. O que é uma coisa que nós não podemos ocultar de maneira nenhuma é que qualquer um dos poderes, ele infelizmente está centralizando muito em bandeiras partidárias. É algo que fica oculto, mas que todo mundo, que a população, a comunidade que está nos acompanhando agora, percebe que a oposição, que seria uma opção durante o processo, durante uma gestão, que a oposição seria uma escolha diferente, com ideais diferentes. Mas hoje a briga é por poder. Então talvez reflita o sentimento que o senhor, que a senhora tem. Parece que a oposição ela está brigando por poder, por pódio, e não por opção política. A política, ideologias, opção, renovação, muito nome de chapa, amor, renovação, a política ouve muito isso. Vamos renovar, mas a visão tão concentrada em dois blocos, direita e esquerda, achei super interessante a gente colocar isso, direita e esquerda, está confundindo talvez um pouco o eleitorado. Porque pensa assim, a oposição talvez, ela tem que ser construtiva. O pressuposto é que a oposição tem que ser construtiva e não, infelizmente, brigar com garras para pegar o poder de volta. A gente não é cientista político. O João Batista deve me matar, sociólogo que eu tenho no coração. Mas você vê, tá? A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apoiaram em Lenin e Trotsky, tá? E acabaram com a democracia e falaram das comunas, do comunismo. Aí depois voltaram agora com esse maluco do Yeltsin aí
e está novamente dominando a Ucrânia, tomando a Ucrânia, fazendo um movimento contrário do que a gente pensava. Então veja, aqueles que eram da esquerda se tornaram da direita, porque estão no poder. Houve uma inversão da mão. É isso que é a nossa grande discussão hoje. Eu não vou discutir aqui o projeto partidário do PT, como eu falei para o Silésio agora no intervalo. Pelo contrário, os avanços sociais que houveram no governo foram fantásticos. Ok? Foi no governo do PT que se deu garantias ao Poder Judiciário. Foi no governo do PT que se deu garantias ao Ministério Público. Foi no governo do PSDB que houve maior destruição dos direitos individuais. Tá? Mas a gente também não pode deixar de falar que o PT precisa ouvir críticas. A gente não pode deixar também de falar que é necessário mudanças também dentro do próprio PT. Tá? O PT não é dono do país. O PSDB não é dono do país. O dono do país é o povo. Agora, me assusta, Silésio e Leles, eu acho que vocês também, porque vocês saem da Câmara, tiram a toga, como eu faço, tiro a toga de promotor, eu vou cuidar do meu filho. Esses dias eu estava numa fila, olha para vocês verem o que é a corrupção. Eu estava numa fila em que a Polícia Federal exigia que quem viesse do exterior não traga mais de $500. Uma mãe entrega o celular para o menino e fala para o filho de 7 anos, meu filho, fala que é seu que eu estou trazendo outro novo, porque senão está mais caro, você pega pela polícia. Até aí tudo bem. Passou, no que passou, falou assim, meu filho me devolve, que era só uma mentirinha. Acabou. Acabou. Não precisa falar mais nada. Né? Que lição, né? Que exemplo de ética que foi passado para essa criança. Eu quero concordar aqui com o que falou o Leles, que eu acho que eu não concordo muito, doutor, com essa inversão de esquerda para direita. Eu acho que a esquerda continua sendo esquerda e a direita continua sendo direita. Mas há uma briga de oposição e situação. Bem citou aqui o Leles nessa parte. Hoje há uma disputa pelo poder. Muitas vezes a disputa, e aí eu não estou aqui citando nome de partidos, mas eu generalizo, a disputa é pelo poder. O deputado quer ter poder, o senador quer ter poder, o governador quer ter poder, o presidente quer ter poder. E isso é um globo de um sistema que nós estamos inseridos nele. Isso existe. E essa disputa está gerando uma situação desagradável a cada dia mais. Não pela participação das pessoas, mas pela forma como se conduz a formação da opinião. Por exemplo, em uma dada política pública ou em uma dada ação política executiva, seja de um governo ou de um estado, ela prioriza não ampliar os juros. E isso vai criar problema com os bancos, porque os bancos e os rentistas, né, aquelas pessoas que investem dinheiro para ter renda dos juros. Essas pessoas não vão poder mais viver como viviam disso. Isso nós vimos acontecer e às vezes isso sobe e desce na escala de juros do país. Essas pessoas são atacadas e esses grupos políticos financeiros começam a atacar grupos políticos e a tentar formar uma opinião na sociedade na qual aquele grupo não está preparado ou aquele grupo não corresponde às expectativas da população. Muitas vezes é verdade, não corresponde. E muitas vezes não é verdade, corresponde sim. Mas há toda uma rede, e isso eu estou dizendo a nível nacional, uma rede de mentiras e verdades que se conflitam, que se guerreiam em todos os níveis, municipais, estaduais e nacionais, para formar opinião. Tudo isso vinculado a apenas um interesse, o da disputa pelo poder. Quem vai ganhar? Quem vai assumir tal posto? Quem vai assumir tal espaço? Mas o cidadão, aí nesse ponto eu acho que o cidadão está se orientando mais. E precisa ainda mais buscar informações. Leitura, não só leitura de jornal e leitura de revista, mas buscar todo o nível de informação. Que falou aqui o Leles no bloco anterior, histórico, do que era, do que nós temos e do que nós estamos almejando. Aquilo está no caminho para que nós estamos no caminho do que nós queremos? Em alguns casos, não. O PT não é dono do país, o PSDB não é dono do país, e nenhum partido é. Mas para que nós sejamos realmente donos, não apenas no papel, nós temos que tomar posse. E tomar posse é, nesse momento eleitoral, participar das eleições de uma forma ética e lícita. Não só olhando para as propostas, mas já sim, olhando para os candidatos e o seu passado. Aí eu concordo. E as aí ações. eu queria entrar aqui. Aí eu concordo com o Silésio, principalmente no começo da fala.
como quando ele diz que a briga aqui está sendo individual, voltamos à ética. Então não vote em quem está aí, porque eles estão lutando para ter poder para eles, não para você. Eu acho que esse gancho... Pronto! Paf! Checkmate! Não é? Acho que é o gancho para a a gente luta entrar do nessa poder, campanha. a luta do poder fraticida, tá? E aí, Silésio, e aí, Lelis, e aí, Fernando, e aí, telespectador, que eu me questiono, tá? Os partidos estão se enfraquecendo. Sim, eu não tenho dúvidas disso. Concorda, Silésio? Mas Concorda, existe uma Os perda de partidos energia. estão se enfraquecendo. E Então, energia se esvaindo o grupo começa a perder poder. Mas para nós o não indivíduo. podemos, Vai doutor. criar Hugo Chávez, vai criar Cristina Kirchner, vai criar, Certamente sabe? que não, mas... Este problema é que assusta. Agora, nesse momento, está tendo uma grande paralisação na Argentina. Nesse momento, está tendo uma grande paralisação na Venezuela. O presidente da Venezuela disse que o Hugo Chávez conversa com ele, vem do além e conversa com ele. Tá? É essa a nossa preocupação. E eu quero dizer claro aqui para o Silésio, quero dizer claro para o Lelis, independente de PT ou quem quer que seja, eu tenho minha convicção, minha ética na hora de votar. Tá? Quero dizer uma coisa muito importante para a sociedade. Tá? Houve grandes avanços na democracia nacional. E não é porque existem falhas que nós vamos destruir o sistema. Silésio, eu te apoio. Lelis, eu te apoio. Tá? Senhora presidente, eu lhe apoio. Defenda a democracia, senhoras e senhores. Houve aí no dia 1º de maio uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Uma passeata em São Paulo a favor da volta da ditadura. Sério. Meu Deus! Tá? Vai haver um momento que ninguém vai gritar por nós. Exato. Hoje, em São Paulo, o que mais me machuca nesse exato momento é que, como eles não conseguiram tirar os usuários de drogas do centro de São Paulo, eles fizeram grades e colocaram supervisores dizendo, olha, aqui você não pode usar. Questionado o poder público, ele disse, não, é porque o trânsito não fluía. Um país que pensa primeiro no carro, para depois pensar no cidadão, precisa repensar sua forma de votar. Tá? Verdade. Eu digo que o seguinte, para as pessoas que estão desanimadas com a política, vale a gente ressaltar aqui alguns números. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, não é um país pequeno. E o presidencialismo, voltamos a falar aqui de estruturação política, é impossível, ao ver hoje do poder público, conduzir um país de 200 milhões de pessoas, a não ser por delegações de poder em esferas. Vamos dizer assim, o presidencialismo, ou seja, existe concentração de atividades no líder maior, que é presidente da República, depois com seus senadores, governadores, enfim. Mas eu quero só deixar uma questão aqui para os senhores avaliarem em casa. É difícil com o presidencialismo, mas vamos acreditar na mudança. Eu já não quero deixar, esse não é a minha participação final, mas eu digo assim, vamos repensar isso aí. A questão da proposta do Ministério Público, vote consciente, passe a participar um pouco mais, questione quem é seu representante. Você tem o telefone, o e-mail dele, ligue, ele te atende, e o dia que você precisar, ele vai te ofertar alguma maneira de te utilizar para depois, ele vai te beneficiar para lá na frente cobrar. Porque isso acontece dos dois lados. Talvez o eleitor vai te oferecer isso, ó, te dou o voto, mas depois, na hora que eu precisar de você, você não pode me decepcionar. E da mesma maneira, também, o agente político falar, tudo bem, então eu vou te conceder essa benesse. Só que aí depois, atrela o seu voto. Independente se você está agindo. O seu caminho está pautado na ética. E porque eu me remeto até, não sai caro. Foi interessante aqui, a prerrogativa foi essa, falar do além lá do Hugo Chávez. Existe uma, para nós, para grande parte dos brasileiros, né? Nós sabemos que existe uma legislação máxima que diz que, a gente lê que o coração do humano, ele é corruptível. Então não é política que é corrupta, não. O ser humano, ele já tem o desejo pelo caos. O nosso coração, o coração da humanidade, não caminha para o bem, não. Nós somos atraídos pelo caos. Infelizmente, a Bíblia Sagrada diz isso.
Coração maldoso e corruptível é o coração do homem. Então, eu deixo esse recado aqui Então, para falar assim, amaciando, não é político, amaciando e falando assim, ó, vamos trabalhar junto. Amaciando esse coração, vamos falar agora sobre a campanha aqui, essa iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu queria que o doutor Marco falasse, que Paulo, se puder conseguir focar aqui, que é o voto consciente. Enquanto ele foca, o senhor vai falando que o nosso tempo já vai se esvairindo, né? Eu não vendo meu voto, é o nome da campanha, e que diz o que você tem a ver com a corrupção. É uma campanha voltada, e aqui eu quero agradecer à direção de imprensa da Câmara, quero agradecer aos meninos, ao Leles, ao Silésio, a Michele, a todos na Câmara, o Neivaldo, que está nos apoiando nesse sentido de divulgar para as crianças, de divulgar para as famílias que o voto dela tem consequência, tem preço. Tá? Se você votar, você está dando uma carta branca para alguém que durante 4 anos lhe representará. Tá? E representará como? Então é essa a ideia, em dizer que quem vende seu voto também comete um crime. Então nós caminhamos para essa ideia. Bom, a gente já chegou no final do tempo aqui, essa discussão iria por vários programas, por isso que a gente dividiu essa semana em vários subtemas para falar sobre o processo eleitoral no Brasil, mas eu queria deixar assim 30 segundinhos para cada convidado aqui, para suas considerações finais, o seu recado, principalmente para o nosso público, que é o nosso telespectador. Começar pelo Silésio. 30 segundos, vamos lá. Então, a todos Faça aí... de conta que é uma campanha, assim, ó, você tem 30 segunos para falar, mas não quero para fazer agradecer campanha. a oportunidade, Fernando, a você, a direção da NUB aí, na direção da escola, da TV Câmara, desculpa. Mas principalmente essa oportunidade de debater e discutir grandiosa, aqui com o promotor Marco Aurélio, o Leles e você também, mas dizer, para finalizar, que eu tenho um compromisso de ética, trabalho e anticorrupção, que tenho, através do meu trabalho, do que eu posso e do que eu me esforço para fazer, conduzido o mandato, que não é meu, que é do povo, tenho feito isso de forma participativa, conduzindo de forma correta. Muitas vezes nós somos, como disse o Leles, pressionado a nos dobrar, pressionado a fazer as coisas erradas, porque nós estamos no centro da disputa dos interesses, aqui na cidade de Uberlândia. E não é fácil, mas nós temos o princípio de trabalhar corretamente e fazer aquilo que é bem e bom para o povo. Ok? Ok. Eu vou, Leles, deixar o finalmente aqui com o promotor. Se vira nos 30. A minha participação aqui no final é realmente para agradecer mais uma vez o convite para participar de mais um Câmara Debate. É sempre fundamental a participação, é interessante o tanto que nós aprendemos. Silésio Miranda, muito obrigado. Suas palavras. Doutor Marco Aurélio, obrigado. Fernando, pelo brilhantismo na apresentação. E para você, telespectador, obrigado por nos acompanhar. Esperamos muito ter contribuído para uma consciência cidadã e trazer responsabilidade para os poderes públicos. Muito obrigado. Bom, e finalmente aqui, doutor Marco Aurélio Nogueira, promotor eleitoral, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, presente aqui. Espero contar em outras oportunidades para a gente discutir. Prazer. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Menos pessoas nas filas dos hospitais, tá? Mais transporte público para o cidadão, voto facultativo, dinheiro a mais para os municípios, cidades com mais hospitais, com melhores corpos de bombeiro, com maior policiamento. Senhoras e senhores, mais Brasil, menos futebol, venda, sabe, aquilo que é necessário, tá? Venda o seu trabalho, a sua luta, nunca seu voto. Tá? E lute por sermos sempre essa nação, gigante pela própria natureza, mas não pode ficar dormindo em berço esplêndido. Melhores políticos, sim. Homens e mulheres comprometidos com seu voto, com a sua garra, com a sua forma de ser. Obrigado. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais encontra com as portas abertas. Denuncie o corrupto. É assim que se melhora uma nação. Bom, e esse é o nosso objetivo aqui, trazer informação e conscientização a você, telespectador, que nos acompanha e que tem um papel importante no processo eleitoral com o seu voto. Então, a gente se encontra num próximo programa e você pode contribuir dando sugestões de temas a serem discutidos aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa.